Ai, ai, ai. Help. Vamos ver. Tô voltando, tô voltando. Camila deve estar entrando também. Tivemos uma falha técnica. Oi, Clá! Ah, acho que é a minha internet que caiu. Acho que foi a minha internet que desabou. Vamos ver se dá tudo certo agora. Não mexo mais. Tá me ouvindo, Camila? Olá. Oi, Sil. A Camila tá caindo. Não sou eu que tô caindo, é a Camila. Vamos esperar ver se a Camila vai entrando, né? Ó, de novo. Vamos lá. Falha técnica, isso acontece nas melhores famílias, né? Oi, Aline. Voltou. Oi, Falha voltei. dessa Falhas vez para ficar. técnicas, que seja Falhas para ficar. técnicas. É. Olha que beleza. Eu começando uma live aqui e o vizinho resolveu usar a furadeira, né? Que beleza. Mas Que vamos lá. delícia, que momento, né? É. Então, Então, tu estava falando, né? Eu perguntei, será que são mães surtadas? Será que nós estamos surtadas nessa situação? O que tu acha, Camila? eu sei que acho que a gente tem várias coisas em comum, entre elas somos mães, somos Uhum, psicólogas, uhum. pensamos muito sobre o momento que estamos vivendo, em vários momentos do nosso dia, Uhum. e a gente está tentando fazer com que a coisa seja menos chata. Exatamente. E a gente tem, olha só que maravilhosa audiência, o Ítalo está entrando. Poxa, Muito veja bem, legal, Ítalo, agradecemos, né? Esse prestígio. eu estou Sim. vendo também aqui algumas mães do colégio, tá? Ah, que bom, que bom. Então, sim, não é fácil, o momento não tá fácil, mas parece que de alguma forma, e um dos motivos de eu ter te convidado para participar comigo dessa live é por perceber que a gente tem levado de uma maneira semelhante essa história toda, né? Tá Ó, a ruim de Mari tá, quem? é o meu ou da Camila, Mari? Vamos ver. Tan, tan, Olha, Fer. tan. Oi, Fer. O som tá ruim. E Ruim agora? assim como. Pois é. Será que é o meu? Alguém mais está achando o som ruim? Ou é só a Ah, Mari? é o Ou é o meu. teu? Melhorou, talvez? Tá meio com eco, eu acho, não? É isso, Mari? Pode ser. Vamos ver. Mais alguém está com dificuldade de escutar a Camila? Tu me ouve, Olga? Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Ó, a Clá tá dizendo que tá perfeito. A Débora tá dizendo que tem um eco. É. Tu tá no banheiro, Camila? Na Não, cozinha? não. Eu tenho que falar que o meu tripé é um ferro. Ah, então Talvez. tá. Talvez isso esteja prejudicando. Melhorou? É, as pessoas estão dizendo que dá eco, por isso que daí fica desconfortável para ouvir, né? Melhorou? Vamos ver se melhora. Eu tô ouvindo melhor. Melhorou. Ok, Agora. Eu ok. vou ter que falar com o microfone assim, desse jeito. É, de repente, baixar um pouquinho o volume do teu microfone e falar mais Boa. perto, né? Ó, o marido disse que tá bom. Então tá. Ah, onde é que estávamos? Pois então, que nós levamos as coisas mais ou menos de um jeito semelhante. De um jeito semelhante, então. Porque somos psicólogas, sim, com caminhos muito diferentes, né? Eu acho que é importante a gente se apresentar. Ó, o Ítalo tá mandando tu tirar o fone. Eu não Eu vou acho que não tirar é o fone. problema de fone. Eu acho que não é o fone o problema, Ítalo. Mas, enfim, eu sou psicóloga clínica, então, para quem não me conhece, né, tenho aí 18 anos de prática clínica, né, e nos últimos 10, terapeuta de família, terapeuta de casal e individual. Então, minha prática, ela vem toda de consultório, né, vem toda da área clínica, desde a época de faculdade. E o que eu fiquei instigada a te convidar, Camila, é porque
o teu caminho é bem distante do meu, assim, né? Um caminho de academia, de muita pesquisa, tudo aquilo que eu não gosto de fazer, tu faz, né? Dentro da psicologia. Então, achei que poderia ser eu vir com a minha prática e, claro, também do nosso lado mãe, né? Mas eu trazer um pouco da minha prática clínica e tu poder trazer um pouco dos teus estudos, como diria a minha mãe, né? É. Mas, enfim, como é que tu tá vivendo? Como é que tá esse momento, assim? Como é que tá a situação aí na tua casa? Pois então, primeira coisa é dizer assim que é a minha primeira live, né? Eu já falei para plateias pequenas, plateias grandes, salas cheias, salas muito grandes, muito cheias. E eu nunca falei assim desse jeito, embora já tenha dado aula online, já tenha feito reunião online dessa forma, mas nesse formato eu nunca falei. Então, é minha primeira experiência, tá? Então, a pandemia também está me oferecendo novas experiências que eu também não tô negando, tô achando. Ó, Fran, oi, Fran. Bem legal. Enfim, como a Olga estava falando, eu trabalho com pesquisa, eu trabalho com coordenação de cursos de psicologia, então eu trabalho com formação de psicólogos. A minha área é de psicologia social, ambiental. Tenho me preocupado bastante com as questões do ambiente, de como, nesse momento que a gente está enclausurado, como o ambiente também impacta na forma como a gente está se relacionando. Mas para a gente poder estar falando aqui, poder conversar aqui, eu dei uma pesquisadinha, porque eu também vou atrás, né, dos estudos, do que está sendo falado, do que está sendo referenciado dentro da academia e sobre o impacto do Covid-19 para a saúde mental das famílias, especialmente das mães e das crianças. Eu encontrei algumas coisas interessantes que acho que a gente vai poder se dar conta do quanto o que está acontecendo conosco, de a gente está falando aí que a gente está, entre aspas, surtada, está acontecendo com muitas mães em muitos lugares, né? Tipo, E isso é importante. Rebote. E isso é importante a gente salientar, né? Que é um surtado entre aspas. Eu acho que foi uma brincadeira que a gente quis fazer, né? Porque não, ninguém, ou esperamos que não estejam todas de fato surtadas, mas é o quão estressante esse momento está sendo e a gente nomeou, eu lembrei daquelas várias piadas e áudios e memes que a gente recebeu, sei lá, na segunda, terceira semana ali do isolamento social, que eram várias mães, eu não aguento mais, que loucura, enfim. Então, esse termo surtada a gente usou para nomear essa situação, essa forma que algumas mães estão se sentindo, mas, por favor, não estão de fato surtando, né? Espero. Tu perguntou como é que estava em casa, né? Pois então, eu tenho Isso. aí 3 faixas etárias para dar conta, né? 9, 6 e quase 4, né? Momentos de aprendizagem de escola totalmente diferentes. Tarefas totalmente diferentes. Tenho a do meio, a Marta, que está se alfabetizando, então esse é o maior desafio que a gente tem no momento. Não vou falar do homeschooling agora, eu vou deixar para depois, porque eu acho que é um tema que vai render bastante. Mas assim que, Sim. em primeiro lugar, assim, eu vejo as crianças, e isso é uma coisa que a gente tem que pensar, o quanto nós estamos nos sentindo tranquilos, na verdade, assim, no sentido de que, sim, é um momento que gera instabilidade, insegurança, mas que a gente não está brigando com a pandemia, que brigar com a pandemia não nos leva a lugar nenhum. Então, passar um pouco enfim, essa situação que é assim, não temos como mudá-la, não adianta a gente querer brigar, né? E as crianças têm levado assim, ontem mesmo a Marta, a do meio, disse assim, eu não aguento mais, é horroroso essas lives do colégio, eu não aguento mais. A Sofia dizia ontem assim, eu achei que fosse bom ficar em casa. Então, cada um vai no pequeno, eu noto assim que é o que tá sentindo mais, que é, na verdade, uma coisa do desenvolvimento infantil que dá conta da necessidade da interação com as crianças, com os iguais, né? E isso não está acontecendo nesse momento. Então, eu acho que esse impacto é o que nós vamos... podemos conversar mais sobre isso hoje, mas eu acho que é o que vai aparecer depois, no pós-pandemia, que a pandemia vai continuar, mas
as crianças vão voltar para a escola. Olha ali a minha prima também, mãe de 3, com várias Mais uma idades mãe de 3. também. Ó. É, Uhum. Dinda do Benício. Uhum. Então, é isso aí. Acho que a gente tem várias coisas para a gente conversar aqui, sim. Sim. E tu sabe que tu falou que tu tem diferentes faixas etárias, mas elas são mais próximas, né? Hoje eu fiquei pensando, quando a gente tava pensando no que a gente poderia conversar hoje, eu pensei, eu tenho a sensação que os adolescentes estão mais tranquilos nessa, pensando nas faixa etária das crianças, nas fases do desenvolvimento, né? Na minha experiência, nas famílias que eu acompanho, os adolescentes são os que estão mais tranquilos. Por quê? Eu tenho essa impressão. Porque eles já estão acostumados a ficar fechado no quarto nessa época. Eles ficam muito tempo online conversando com os amigos e tal. Então, apesar de estarem fora da rotina, me parece que neles o impacto está um pouco mais leve do que, por exemplo, na faixa etária dos teus filhos, né? E dos meus, né? Dessa primeira infância, ali pré-adolescência, tenho a sensação de que é onde esse impacto está sendo maior, né? Mas Acho não que sei. sim. Olha ali a Ana dizendo que o filho Ah, adolescente é o mais tranquilo, os menores sofrem mais, com certeza, exato. porque é essa questão que nós estamos falando antes, a questão da idade que demanda, né? E assim, demanda troca com os iguais, troca com a mesma faixa etária, demanda mais espaço para poder explorar o mundo. Eles têm essa necessidade e agora eles estão. Eu tenho a sensação que parece que eu estou criando uma plantinha num pote pequeno, ele não consegue ir Sim. além, né? Então Uhum. eles estão ali, né, naquele espaço. Eu vejo eles agora terminou a temporada das roupas de verão, começaram as roupas de inverno, eles começam a botar as roupas e as mangas já estão curtas, as calças estão curtas, quer dizer, eles cresceram no ambiente Sim. fechado, né? Sim. Então, eu acho assim que realmente são idades diferentes, demandas diferentes, e aí entra com isso as demandas que nós temos diferentes também do ponto de vista do trabalho, né? Então, assim, estamos em home office, né? Alguns dias a gente consegue, entre eu e o Ítalo, se trocar, né? O Ítalo é meu marido, a gente se troca, né? Uns dias ele vem para o escritório para poder trabalhar com tranquilidade nas coisas dele, com foco, porque em casa a gente não consegue realmente focar 100%. E eu, né, venho alguns dias para o escritório, como hoje, para conseguir estar aqui conversando com vocês, porque senão eu não conseguiria, né? Porque, assim, eventos do tipo, estamos dando aula online e a gente ouve um grito de trás, Cocô! E aí, aconteceu, tá? Ou uma pessoa passa pelada para buscar toalha. Coisas desse Isso tipo. faz parte. Isso faz parte. Meus clientes já sabem que eu estou atendendo, eles sabem onde eu estou. Aliás, eu não faço nenhum backdrop aqui, nenhuma decoração bonita, né? Para as pessoas imaginarem que eu estou num lugar muito bacana. Não, elas sabem que eu estou em casa, elas sabem onde eu estou atendendo. E às vezes eu esqueço de fechar a porta e de repente adentra uma criança, abana para o cliente, sai, né? Isso acontece, isso faz parte, eu acho, desse momento home office, né? E que acho bacana que tu tem esse espaço, tu pode recorrer ao escritório para poder trabalhar, para fazer essa live com a gente agora. Mas tem gente que não tem para onde correr, né? Tem gente que não tem para onde... Eu mesma, meu consultório fica num prédio que foi fechado e não sobrou nenhum lugar para eu ir, então eu tenho que ficar em casa, né? E daí a gente fica fugindo dentro de... Eu, no meu caso, a gente fica fugindo dentro de casa para dar conta de eu atender, o marido trabalhar e as crianças terem a atenção que precisam, porque elas estão em casa com a gente. E no início eu acho que todo mundo achou que era um clima de férias, né? Porque os pais estão sempre juntos, mas aos poucos vão se dando conta que não, né? A gente não está ali disponível o tempo inteiro e como é difícil manejar isso. Ó, a Ana disse que queria fugir de casa. Sabe? A Ana disse assim, ó, eu queria pegar Covid para ficar isolada. Eu já brinquei que vai ter algum momento que eu vou querer fazer um momento isolamento meu, dos filhos e do marido, para eu poder ficar descansando, né? Porque
né? A Pois Luísa está então. perguntando, a questão dos menores sentirem mais é porque eles absorvem mais as emoções dos pais? O que tu acha, Camila? Pois então, é isso que eu tenho visto, assim, né? Que os pequenos, eles têm uma dificuldade maior de regulação emocional, né? E nesse momento eles estão em maior instabilidade, porque eles estão inseguros, por mais que eles não digam, eles não sabem muito bem o que está acontecendo, eles não têm a noção da extensão. Então, esses comportamentos assim, de irritabilidade, de choro, crises de birra. Isso aí é muito, e está sendo relatado como muito frequente. E vejam que interessante, esses comportamentos que estão aparecendo agora da pandemia, eles nunca tinham sido relatados, porque os relatos que se tinham do comportamento das crianças em pandemia era de desastres ecológicos, de catástrofes, né? E agora não é uma catástrofe. Não é uma catástrofe pontual, é uma catástrofe global. Então, os impactos acontecem semelhantes em todas as partes do mundo. Então, esses estudos eles estão mostrando. E agora o que está aparecendo mais, assim, bom, essa questão do descontrole emocional, essas crises de birra, essas instabilidades, por um lado, e por outro lado, um impacto muito grande no sono. Sim, o sono. O sono tanto das mães, né? Pela Uhum. sobrecarga, porque tem muita coisa extra para resolver dentro do ambiente doméstico, né? Além das questões básicas de casa, além tem essa questão do home office. E das crianças. As crianças estão dormindo mais tarde. Não os teus filhos, né, Olga? Não, os meus não. Os meus dormem cedo. Não, Os meus dormem super cedo. Nos teus filhos Mas, não. Mas sim, no geral, as no crianças geral, estão dormindo mais tarde. As crianças estão dormindo mais tarde e estão acordando mais tarde. Exato. E aí a gente começa a ver assim, o quanto isso também impacta no comportamento durante o dia, na irritabilidade, pouca tolerância à frustração, aquela coisa assim de não quero mais, né? E aí isso impacta onde? No homeschooling. Porque Boa. é no mesmo ambiente que tudo está acontecendo, né? Onde está todas essas demandas acontecendo ao mesmo tempo. E nós temos ainda que pensar que essas crianças têm tarefas para cumprir num ambiente e de uma forma que elas não estavam acostumadas, da mesma forma que nós não estávamos acostumados, da mesma forma que a professora não estava acostumada, que também está com seu filho na sua casa fazendo home office. Sim, ontem a minha mais nova estava em aula e de repente surgiu a filha da professora no colo e participou da aula junto, porque né, não tem o que fazer. E essa questão do homeschooling eu acho bem importante a gente colocar, tu psicóloga social, né, e pesquisadora nessa área, a criança precisa do social para aprender. Então a gente não pode se iludir que o homeschooling vai dar conta. Que por melhores as atividades que as escolas estejam mandando, por melhor que seja a aula online, não vai ser a mesma coisa do que aquela criança estar no contexto escolar, com os colegas, com a prof, com, né, enfim, com tudo que tem em volta. A gente tem que ficar muito atenta a isso e aí não se cobrar tanto por conta disso, né? Eu acho que... Veja que uma coisa que, por um lado, alguns teóricos e algumas pesquisas têm dito o quanto é importante as crianças terem rotina. E aí, ao mesmo tempo, tá parecendo que a rotina está estressando. Ou seja, a gente pedir, olha o outro ali dizendo, pedir que as crianças tenham rotina muitas vezes pode estar gerando o efeito contrário. Então, claro que um mínimo de rotina, um mínimo de organização, mas assim, 1 hora é a hora do colégio, vamos sentar e vamos estudar. Se a criança já está irritada, já está, né, confinada, é muita sobrecarga. Então, vou dizer, pessoal, como eu dei conta, assim, eu não acredito que eu estou dando conta, e acho que ninguém vai conseguir dar conta. Ninguém está dando conta. Sim. Mas a gente tentando, e até a gente trocando algo, acho que depois que tu me deu a dica, eu me dei conta, assim, aquela coisa de dizer assim...
buscar as atividades mais interessantes do bloco de atividades que vem do colégio e a partir daí começar pela mais interessante. Daí depois eu vou florescendo aquilo ali de alguma outra forma, mas assim, o tempo é no máximo 1 hora. No Não máximo. tem, estourando assim, Claro, ó. estamos falando da faixa etária dos nossos, né? Mas de qualquer forma, eu acho que eu não consigo conceber como é que em algumas casas estão tentando replicar o ambiente escolar dentro de casa. Isso não é sustentável, não sei se é saudável, na verdade, Não, né? porque nós estamos falando do ambiente escolar, que compreende troca, que compreende vivência, que compreende um pátio, que compreende uma rotina que faz sentido naquele lugar. Uhum, Não uhum. faz E que sentido essa rotina, não faz sentido essa rotina dentro de casa. eu tô Então, falando contigo aqui, tô voltando um pouco aqui só para ver os comentários e as perguntas, tá? volta, claro. Se tem. O que que eu percebo, assim, né, que eu acho que, então, bom, se as mães e os pais tentarem reproduzir esse ambiente escolar dentro da sua casa, como é que vai ser reproduzir esse ambiente que ela estava tendo em sentido também? Tá. Deu uma trancada aqui, agora eu Eita, não sei se sou eu ou se é tu. Vamos ver. ó, a Paula Bom, eu disse que vou é lendo aqui impossível algumas coisas que o replicar. pessoal tá falando, tá? É, Tá. é. É impossível. Deixa eu ver aqui, tá? Então, a Paula já tinha dito que depois da pandemia ela vai viajar por um mês. Gostei dessa ideia, Paula. Acho super ótimo. Eu tinha Vamos falado. fretar. É, Fretar um. tá. Eu já tinha pensado que eu ia querer um fim de semana num spa, mas viajar também é uma boa. A Mari tá perguntando: será que existem pais surtados? Acredito que a carga maior seja normalmente da mulher, né? A Sabrina está dizendo que acredita que as mulheres ficam mais sobrecarregadas porque têm as tarefas domésticas e de cuidado dos filhos, né? Infelizmente. E ainda o trabalho, né, Sabrina? Então, é o nosso trabalho, as tarefas domésticas e os filhos, né? Esses dias Deixa eu eu ver. estava resolvendo O Ítalo está uma. dizendo que os pais surtam, tá? Nós temos um pai aqui na audiência, tá? Não é somente mães. Ele surta também, querido. Então, esses dias eu estava resolvendo uma atividade com. Eu não me lembro se era da Marta ou se era da Sofia, a Marta do meio. E aí, elas estavam brigando, sabe o que eu fiz? Eu saí correndo e me tranquei no banheiro. Fechei a porta e deixei eles gritando. Aí eu mandei um WhatsApp pro grupo de mães da turma da Sofia, da mais velha. Eu disse, pessoal, tá acontecendo o seguinte, elas estão brigando na cozinha, eu fechei a porta e o pequeno foi correndo atrás. Aí uma das mães disse assim, mas Camila, tu és psicóloga e professora, como tu estás fazendo isso? Aí eu disse, justamente por isso que eu saí. Eu tô cuidando da minha saúde. Aí eu Né? voltei lá, estava tudo resolvido. Ninguém tinha se machucado, ninguém tinha brigado, eles tinham resolvido. Então, se a psicóloga se trancando, isso mesmo, minha filha, isso mesmo. Exatamente. Mas assim, eu acho que tem uma coisa bem legal que eu tenho falado para muitas pessoas, eu acho que algumas que estão aqui já ouviram eu falando, é que nas 2 primeiras semanas eu fiquei à beira de um surto, de fato. Né? Por quê? Por quê? Porque eu estava achando que eu tinha que dar conta de tudo. Eu estava achando que eu tinha que deixar a casa limpa, organizada, né? Tudo arrumadinho, tinha que atender meus clientes normalmente, cuidar lá. Eu também trabalho no Instituto da Família, então, né? Fazer as coisas do Enfapa, atender meus clientes, cuidar dos filhos, fazer comida, tem a cozinha ainda, meu Deus do céu, eu passo cozinhando. Eu tô com dor nas costas de tanto ficar na cozinha. Poxa vida. Não para nunca, né? Porque tu termina uma refeição, a criança já tá com fome, enfim. Mas daí, daqui a pouco, eu me dei conta que não é sustentável. Essa história de isolamento vai longe. Isso foi lá em março ainda. E daí eu pensei, ok, onde é que a gente pode afrouxar, então? A casa tá bagunçada, eu não estou fazendo tudo que a escola manda, como tu já falou, né? Eu comecei a priorizar o que é mais legal,
o que é mais interessante, o que eu sei que ele vai curtir, né? Ah, e ainda temos que ser fit, a Paula disse. Ainda tem isso, ainda tem que cuidar da saúde, né, Paula? Que a Não, e gente está aí, dentro da academia. sim, não, e ainda conforme, conforme as redes sociais que tu segue, né, ou as pessoas que tu Uhum. conhece, as pessoas que tu te relaciona, tem gente fazendo dieta, tem gente arrumando roupeiro, tem gente colocando as leituras em dia, Ah, eu acho lindo maratonando isso! série. Adoraria! Eu não consigo assistir nenhum episódio da série que eu gosto, que eu chega de noite e tô exausta, né? Não, não Isso, tem, é então, não insustentável. tem, não tem. Mas assim, eu acho que uma coisa que é interessante, eu falei agora e lembrei, que um supervisionando meu falou esses dias. Ele, obviamente, ele não tem filhos, né? Jovem. Ele disse, ai, eu não sei mais o que fazer com o tédio. Daí eu pensei, vem aqui para casa. Aqui em casa não tem tédio. Não para nunca, né? A Paula tá Alguém dizendo que nunca colocou, andou tão cansada. pois é, alguém Hum, colocou ali que eles comem de ansiedade, eles não param de comer. eles A não Ana param. botou É ali também, eles ansiedade, não sim. param de comer. É uma Uhum. coisa assim, ó, inconcebível. Nunca comeram tanto, eles almoçam meio-dia, meio de meio, 1h30, já estão pedindo um lanchinho, mas o que é isso, minha Sim, gente? sim. Não, eu comentei contigo ontem, né, Camila? A minha filha mais nova, Carolina, que tem 3 anos, termina de jantar, olha para mim. Ai, mãe, tô com uma fome. Não, minha filha, tu acabou de comer, serviu não sei quantas vezes, como assim, né? Mas, enfim, a Gi está dizendo aqui que na escola dos filhos dela, de tanto as mães reclamarem, eles diminuíram as atividades. Gi, isso é uma coisa, eu acho que a gente tem que estar sempre em contato com a escola, que a escola saiba como é que a gente está lidando com isso, né? Mas uma coisa que eu tomei como verdade, assim, é a gente não tem que fazer tudo que a escola manda. Não, não é nossa obrigação dar conta disso. Não tem como. Não. Não tem, não tem. Eu percebo assim, claro que tem que fazer as atividades, até porque a gente não pode parar o cérebro da criança, né? Tem que estar em contato, mas não tem como dar conta de tudo. Não tem, não. Agora, o Não que, que tem. tem, que eu tenho visto, assim, também, né, que dá uma pena de pensar, assim, mas eu costumo, eu penso e aí eu já boto outra coisa na cabeça para não pensar, mas, assim, o quanto a atividade física faz muita falta, né? Não Faz. só para nós, mas como para eles, assim, eles estão acostumados com uma rotina de fazer educação física, os que fazem esporte fora também fazem, e isso é o primeiro impacto do confinamento, né? Então, assim, tu tem que Uhum. dirigir a tua atenção para algo intelectual, que muitas vezes o teu corpinho, no caso da criança, está preparado, assim, tem que fazer um exercício, uma atividade física para baixar, para Uhum. sentar, Uhum. e para fazer atividade, né? A Fernanda botou ali que tem dias que nem faz as atividades do colégio, eu também. Eu O dia que tem também. live, não tem tema. O Eu dia que tem também. aula online, eu não faço atividade. Eu só faço Uhum. atividade no dia ao contrário, e assim, aquela horinha, né? Que eu falei, o tempo deles, assim, 1 hora. A Sofia, que é a mais Uhum. velha, né? Ela ainda consegue, ela tira as dúvidas, ela pergunta, ela consegue fazer mais, porque ela tá acostumada a fazer. Sim. Agora, os menores é o tempo deles. Acho que é importante observar os sinais da criança, né? A criança manifesta quando ela tá de boa, tá curtindo e vai render, ou tem dias que não, hoje meu filho acordou, não tá muito animado, eu nem tento fazer. Um dia que ele Não já tem porquê. acorda meio virado, eu nem tento, né? Vamos deixar para fazer quando as coisas estão bacanas, porque assim, uma coisa que eu acho que tem rolado muito por aí para sempre vão lembrar dessa época, né? Para sempre vão lembrar desse momento que tinha o papai e a mamãe o tempo inteiro. Porque muitos de nós tinham os filhos terceirizados, né? Os filhos passavam o dia na escola e só ficava com eles, sei lá, de noite, às vezes de manhã ou fim de semana. Agora eles estão o tempo inteiro com a gente. E para as crianças isso está sendo muito legal. Então a gente tem que fazer desses momentos legais também para ficar na memória, não um momento estressante de um monte de atividades e enfim, tá entrando aqui uns comentários que eu queria falar. Eu não sei, a arquiteta já, eu não sei quem é, mas ela disse que delícia saber que eu tô dentro do normal, né? A Fer tá dizendo que tem dias que não faz também tudo que o colégio manda. Que mais?
dia de aula online sem atividade também. Tem gente fazendo educação física que a escola manda em casa, isso é bem legal. Bom, tu sabe, né, o que eu fiz. Alguns já que me conhecem sabem, eu fui para minha casa de praia e comprei uma cama elástica, né? Eu soube de pessoas que alugaram cama elástica, eu comprei uma cama elástica e boto as crianças a pularem. Né? Boa. É isso que a gente faz, né? Para gastar energia. Eu sei de gente que comprou aquele jump individual de academia, assim, que é pequenininho, que tu pode pôr dentro de casa, no apartamento, e a criança pula, gasta energia. Tem gente que cria circuitos dentro de casa. Enfim, as pessoas se recriando, né? E inventando para gastar a energia das crianças. Olha Ó, ali, a Ana disse uma verdade. As mães que terceirizam estão sofrendo mais, mas estão acostumadas em ficar com os filhos. É a pura verdade. com certeza. Porque, Porque na muitas verdade, nem identificam, né? Nem sabem quem são esses filhos direito. Né? é que assim, aquela coisa assim de acompanhar o caderno, de acompanhar a atividade, o que que tá aprendendo, o que que não tá aprendendo. Eu confesso que nos últimos tempos, assim, de muito trabalho, eu não estava conseguindo acompanhar, claro, tão de perto, e eu vejo que esse é um lado bom, né? Da pandemia, de poder estar acompanhando de perto, e às vezes até eu me orgulho, assim, de ver, olha, ela tá aprendem mesmo, né? E as pessoas dizem, mas tu é Sim. professora, como é que tu não consegue ensinar? Eu digo, eu sou professora de adulto, eu não sei ensinar criança e nem alfabetizar. Eu tô aprendendo, né? Então, Uhum. mas é verdade, né? Então a É. gente todo mundo tá aprendendo. Eu acho que eu acho que esse é um ganho. A gente está se Oi, Nando. experimentando. Falamos aqui no início, né? Se experimentando em live, se experimentando em ensinar, se experimentando em fazer educação física em Uhum. casa. Eu acho que vão Uhum. ficar alguns legados, né? Eu acho que vão ficar algumas aprendizagens que, como tu falou, a gente vai lembrar pro resto da vida. Mas tem uma Uhum. coisa que tem me preocupado bastante, que é o pós-pandemia, que está se falando já num transtorno de estresse pós-traumático. Quer dizer, Com a gente certeza. já se acostumou daqui um pouco com essa nova rotina que a gente teve que construir, e depois a gente Uhum. vai ter que voltar, entre aspas, para a vida real. E lá na Espanha eles já estão voltando, e os estudos lá estão dizendo assim que pessoas que tinham uma característica de personalidade assim mais tímida ou mais reservada, que se aproveitaram da pandemia para se enclausurar, agora estão tendo que sair de novo. E aí o Sim. sair gera ansiedade, gera medo, gera preocupação, já começa a se perguntar, será que está higienizado? Será que eu estou fazendo as medidas corretas? Já começam a criar uma série de outros questionamentos que a gente Uhum. só pensa quando a gente se experimenta. Não que todo mundo vai passar por isso, né, Olga? Mas que são Uhum. situações que a gente também tem que pensar. Eu fico pensando também, como é que vai ser esse caso daqui 2 semanas, digam que a gente vai retornar para o colégio? Bom, Pois é. Tem escolas que já estão mais escolinhas. Não, deu. voltou. Deu. Apertei sem querer ali. Tem algumas escolinhas que já estão retomando, até porque tem vários profissionais que já estão voltando ao trabalho, então onde ficarão essas crianças, né? Precisa das escolinhas, mas e aí, né? Tu vai mandar teus filhos, tu manda, tu não manda, quando é que volta? Pois é, Enfim, não pois tem é. como saber. Eu acho que tem Não. outra coisa que como a gente falou lá no início e que a gente não trouxe mais, é da importância de envolver o pai, já que o Ítalo entrou ali, agora eu vou. Tá! Né? A importância de envolver o pai para a mãe não surtar. Né? Porque a Mari lá no início perguntou: e existem pais surtados? Acho que sim. Acho que tem pais pedindo socorro, mas somente aqueles pais que se envolvem, acho. Não sei o que tu pensa sobre isso. Eu acho que, na verdade, assim, agora vamos dizer, uma pequena amostra do que é, do que é a Vai, tia. vivência, o que é a vivência desses casais, dessas famílias. Se foi sempre um pai que participou, que atuou, que ajudou, que dividiu, que contribuiu, agora não vai ser Uhum. diferente, não vai ser agora que vai dizer, fui.
te vira, Uhum. não vai ser, Uhum. né? Uhum. Então, sim, se nós estamos sobrecarregadas, estes pais também estão sobrecarregados, né? Então, Sim, o home sim. office, para eles, também está sendo impactado como está sendo para nós, né? Trabalhar em Uhum. casa, né? Com demandas aí de estagiário, de aluno, de clientes, né? Olha, se foi, te vira, pegou a bicicleta e foi. Foi. Ah, porque ele estava aí. Voltou. Foi. Eles devem ter ido já, as crianças estão lá sozinhas, se virando, etc. Mentira, Tcheca. Ítalo ajuda. Não deixa os três sozinhos, pelo amor de Deus. Uma coisa que eu fiquei pensando é que eu acho que tem muitos pais que até auxiliavam um pouco, mas que agora, estando neste confinamento, estão tendo que fazer coisas que talvez antes não faziam tanto, né? Eu tenho uma família que eu acompanho que o pai até gostava de cozinhar, mas em função dos trabalhos dele e da esposa, agora quem cozinha o tempo inteiro é ele. Então, o pai assumiu a cozinha. Achou uma Ele coisa que disse, ele gosta de fazer e tá é, contente. mas ele disse, eu tô cansado. Daí o que que tá surgindo? Ele tá se dando conta que ele tem que pensar no cardápio da casa, que ele tem que agradar o paladar dos filhos, e que daí o filho torce o nariz porque ele fez, e o que que ele faz com isso. Isso é o que tá aparecendo no meu consultório. E no meu Hum, consultório virtual, né? Porque o sim. consultório tá aqui agora. Mas, enfim, então acho que tem pais fazendo coisas que antes não faziam, tarefas domésticas que talvez antes não fossem tão ativos como estão agora, né? Tenho essa Sim, com sensação. certeza. Tenho Mas essa eu acho que é uma sensação. amostra, e assim, uma coisa de pensar, né? Daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma outra live, talvez não dê tempo de nós falar o que a gente quer ou o que as Até deixa eu pessoas cuidar o querem. horário. A Falei. escolha por estar confinado não é uma escolha nossa, né? Eu vou olhar o A horário e escolha dizer. unida, tipo, nas férias, a gente escolhe para sair de férias, a gente escolhe estar juntos nas férias todo esse tempo juntos, né? Só que agora o Uhum. confinamento não é uma escolha, é uma imposição, e eu acho que é Não. isso que gera tanta ansiedade, tanta agressividade, né? Nas redes sociais, as pessoas estão aí, né? Qualquer coisinha já se estouram, já brigam, né? Então, eu Sim. acho que é né, um movimento interessante do ser humano, né? E algo importante. Oi, Olga. E algo bem importante que também tem aparecido é o casal tendo que conviver mais, né? A mãe convivendo com esse pai ou com a sua companheira, enfim. Mas tem uma dupla aí que antes não convivia tanto e que agora ficam um tempão juntos. Então, tem ocorrido, tem muita gente aí, muito casamento se dando conta que, opa, acho que não é com essa pessoa que eu queria estar. Né, eu digo que eu tô com saudade de ficar sozinha só com meu marido. Faz tempo. Porque a gente chega em casa, voa, 3 crianças pra cima. Sim. Bom, mas que bom Porque que pelo menos eu tenho falado. Isso é um momento, desculpa, de se dar conta de casei com a pessoa certa? Será que a pessoa que mora comigo é a pessoa com quem eu queria estar? Porque tem pessoas que talvez estão se dando conta de, opa, não é esse o pai que eu estava querendo aqui em casa para os meus filhos, não é esse o marido que eu estava querendo. Na China aumentou incrivelmente o número de divórcios depois que eles abriram as porteiras, né, que nem eu e a comentei. violência doméstica, né? E fora a violência doméstica. Uhum. Que a gente tem visto bastante no Brasil, como os relatos têm aumentado. E algumas escolas públicas até têm falado assim do quanto o retorno seria até um item de saúde mental para essas famílias e para essas crianças, especialmente para as crianças, né? Que elas estarem protegidas no ambiente Sim, da escola, né? sim, sim. Então, acho que também a gente não pode deixar de pensar essa questão, assim, né, de estar confinado, às vezes, num ambiente pequeno, como falei antes no início, né, do espaço, né, o espaço físico, como isso impacta, né, Uhum. uma sala pequena, um apartamento pequeno, uma casa pequena, então todos no mesmo ambiente. Claro que choca, Uhum. né? Sim, Então, sim. Ó, a Ana tá dizendo aqui que tem pais se revelando, porque tem coisas que antes não precisavam fazer e agora estão fazendo e estão vendo que pode ser legal, né? Sim, é acho que tem verdade. isso São as também. aprendizagens, né? São os legados que a Uhum, gente vai levar daqui. Com uhum, certeza, uhum. com Tem, certeza. tem. Eu, Deixa.
Diga. Que mais não, eu ia contar um pouco daquela pesquisa que eu te falei que eu revisei, assim, eu li bem rapidinho, se Isso. dá tempo ainda. Dá, vai. É uma pesquisa que daí, bom, vejam que o que acontece. Começou a vir um pouco de dados da China, porque foi o primeiro lugar que teve a pandemia, os estudos Claro. começaram a vir de lá. E aí os estudos que seguem, eles vão na mesma linha do que aconteceu na China. Mas esse que eu revisei, um estudo da Universidade de Padova, na Itália, que eles estudaram, então, a relação das mães com as crianças durante a pandemia. Então, eles fizeram uma análise online, né, questionários online e tal, tentando entender como que o estar confinado, estar com isolamento social impactava nas relações das mães com seus filhos, e eram crianças pequenas de 2 a 5 anos. Especialmente as mães que faziam home office eram as que tinham mais afetado o seu sono, né, com sono picado, sono que não é de qualidade, com dificuldade para conciliar o sono. Também, assim, uma sensação, uma percepção de que o tempo custa para passar, né? Aquele tempo que demora, né? E uma dificuldade muito grande de focar atenção. Sim. Né? Então, isso pro lado das mães. E pelo lado das crianças, a questão do sono, então as crianças dormindo mais tarde, as crianças acordando mais tarde. As crianças que antes já tinham problema de sono, com a pandemia tá piorando, pode estar piorando. Claro que sim. Uma dificuldade muito grande de entrar nessa rotina, às vezes até uma resistência, né? Porque é aquela coisa que não houve escolha por esta rotina, né? Sim. E também dificuldade de controle dos impulsos. E aí a gente, com certeza, eu digo pós-pandemia, né? Pessoas que já tinham predisposições aí de ter psicopatologias, ansiedade, depressão, até transtornos, né, vinculados a impulso. Isso se vê muito mais enfatizado agora, né? Mais prevalente, aparece mais, Com né? certeza. Mais confinados. E aí, quando abrir as porteiras... É a panela de pressão, né? É a panela de pressão. Exatamente. Tá ali, e quando a gente abrir, se a gente não abrir com cuidado, tuf. Então, veja bem. Oi, tô aqui dizer, prof. Olga. Hoje cedo não esperava encontrar meu filho acordado tão cedo também. Ao vê-lo, tive um calafrio. Ítalo, eu entendo esse teu sentimento, porque eu tenho esse calafrio diariamente quando meu filho me acorda. E ontem de noite, o que ele pedia? Tu lembra o que ele pediu de noite? Assim, que ele estava atrás de aperitivo. Queria um aperitivo. O menino já tinha jantado, já estava de banho tomado, escovado, pronto para dormir e atrás de comida. É uma ansiedade. Eu digo, tem que cuidar esses transtornos alimentares no futuro, né? Porque essas crianças estão comendo demais. Mas, enfim, dessa... que eu ia falar da panela de pressão aí? Agora eu esqueci. O Ítalo me atrapalhou aí, né? Sim, tirou foco. Ele tirou foco. Ele tirou foco. Ele tirou meu foco. Mas o que essa pesquisa fala, que eu achei assim super importante para a gente seguir pensando e seguir falando, e eu já falei 2 vezes isso hoje, o pós. Tu tá preocupada. Eu foco no presente, amiga. Não, eu tô preocupada com o agora. Por quê? Porque a gente tem que sobreviver agora. E eu tô preocupada em estar bem agora para poder ficar bem para essas crianças. Para poder as crianças ficarem bem agora. Eu percebo, é muito claro. Acho que lá no início, quem foi que tinha dito? Acho que foi a Luísa, que tinha comentado se os pequenos sentem mais as nossas emoções. Então, se a gente está muito estressado e muito atucanado em casa, as crianças vão sentir isso. E as birras virão também, porque elas acabam sendo uma extensão das nossas emoções. Por isso que é importante a gente ficar atento ao que a gente está sentindo. Com certeza. Para não surtar mesmo, né? Por isso que a atividade física faz falta. Porque é o momento que a gente extravasa. Que entrou agora, ela é mãe de 3 também, tá? Mais uma mãe de 3. Isso aí, a coisa não é fácil, mas também não é difícil. Porque onde tem 2, tem 3, né? Então, realmente, o terceiro se vira, né? As outras mães de 3 que estão aqui também podem dizer isso. A Ana pode confirmar, o terceiro se vira.
né? A Dai, que está dizendo aqui, que está chamando, que é minha comadre, também é mãe de 3. A gente tem várias mães de 3 aqui hoje, para tu ver como a coisa é comum, né? Essa superpopulação Sim, dentro de casa. sim. Uma alta densidade demográfica. Ai, os pequenos sentem e mostram, os maiores sentem só são mais calados, pode ser. Na verdade, lá Penso que sim. é uma progressão, assim, né? A forma como expressam, né? E, enfim, acho que tem uns que dizem, tem uns que expressam pelas ações, outros, né, choram, né? O terceiro já cozinha sozinho com 7 anos, com 10 anos mora sozinho. Não, o Benício, por exemplo, com 4, daqui a um pouco ele já tá lendo. Sozinho, assim, eu acho. Acho que não vai demorar muito, ele já vai ler, porque e vai postar vídeo no YouTube, certo, dele, assim, com certeza vai criar um canal. Sim, é o último, né? O último se cria, não é isso? O último se cria, isso é o que se fala. Coitado. Não sei, não, mas enfim. mas ele precisa do colinho dele também. Com certeza, com certeza. Ó, a Ana está dizendo que os 2 pequenos aí vão morar juntos. Vão, eles se dão trivei, queridos. Que legal. Ah, que Enfim, legal. né? Eu gostei da experiência live, assim. Gostou da live? Gostei. Não sei se as pessoas gostaram, mas eu gostei. Não Eu achei sei, divertido. A gente deu sorte, a gente tem pessoas bacanas, não tem ninguém nos xingando, ninguém discordando, Não. todo mundo concordando com o que a gente fala, eu acho que isso está bem bacana, né? Mas enfim, então a gente está perto do final já, tá, Camila? Só para deixar claro, assim, para a gente não apagar do nada. É rapidinho, né? Mas a minha preocupação com as famílias nesse momento é que deem conta do recado, né? E para mim o dar conta do recado é ficar bem em casa, porque a gente não sabe quanto tempo essas famílias vão ficar confinadas dentro de casa e as crianças, enfim. Ó, a Luísa está perguntando quais são as consequências esperadas pós-pandemia. Pois é, o que tem se falado, né, um dos elementos que a gente vê, assim, é como se fosse um estresse pós-traumático, depois de um trauma, ou de uma coisa muito significante da nossa vida, né, ou um acidente, Oi, Matheus. enfim, um evento, assim, muito, né, que gera um trauma. A gente fica com aquelas recorrências, aquelas memórias, aquelas imagens que vão em volta na cabeça, soldados que no pós-guerra, né, com aquele sentimento do momento que perdeu alguém, ou aquele sentimento que volta depois. Não que a pandemia vá trazer coisas nesse sentido, mas eu vejo assim que a gente está experimentando uma vivência diferente. E que o depois, né, o voltar para a escola, voltar para a vida cotidiana, não vai ser como era antes. Se a gente não se acostumar com esse que não vai ser como era antes, a gente vai ficar sempre buscando um momento que não vai existir mais. E isso vai gerar muito sofrimento na gente, né? Então, é por isso que eu falo do legado. Então, assim, tem coisas boas que estão sendo construídas agora, tem aprendizagens que estão sendo construídas agora, que se a gente conseguir transportar para esse momento posterior, a gente não vai sofrer tanto. Exato, a gente não vai sofrer com o que a gente não conseguiu fazer, não era do jeito que eu imaginava que eu queria educar, ou não era do jeito que eu imaginava que eu ia fazer exercício, não era do jeito que eu ia comer. Não vai mais ser. Vai ser tudo diferente. Vai né? ser, com certeza. Ó, a Alessandra, mãe de 3, está dizendo: larguei de arrumar a casa, estou dando atenção a eles. É isso. Antes eu tinha momentos que eu ficava mais preocupada. Eu, Olga, né? Eu, mãe. Ficava preocupada em manter a casa, em manter uma certa ordem. Agora, se foi a ordem, eu me preocupo com a ordem emocional, né? Que as crianças tenham a nossa atenção, dos pais, enfim, isso, pai, mãe, né? Reza e segue, vai dar tudo certo. Boa. A Vanessa está dizendo que bom saber que eu não sou a única surtando. Com certeza não é, Vanessa, e eu acho que estamos todas no mesmo barco tentando, né, dar conta, e como eu estava dizendo, eu acho que a gente tem que ficar atento como os nossos filhos estão. Eles têm que ficar bem, a gente tem que ficar bem. Então, assim, não está dando para fazer atividade física, que é tão importante no bem-estar, né? Acha um momento aí para pelo menos dançar. Dança junto na sala com as crianças, quem sabe?
Né? Quem Não, eu mora acho em que essa casa coisa. corre em volta da casa. E sabe o que eu acho importante também, além de cuidar disso, assim, da nossa saúde mental, eu acho importante também a gente se dar conta que surtar, como a gente tá falando aqui, se vê De assim, brincadeira. mas assim, com consciência, né? No sentido assim Uhum. de eu não vou ficar agredindo as pessoas, ou eu não vou ficar descontando no porteiro, eu não vou ficar. Porque. Ou descontando o trânsito, né? Porque Uhum. né? Então, assim, te dá conta de que tu tá sentindo isso e que isso não é para Uhum. aquela pessoa ou não é para Uhum. aquele trânsito, é pelo momento, né? Uhum. Então, Exato. a gente não tem como mudar esse momento. Então, é Uhum. como a gente estava falando sempre aqui, né? A questão do legado. O que que vai Isso. ficar? Uhum. Né? O que que Eu a gente acho vai que a gente tem que aprender? se preocupar em deixar coisas boas para os nossos filhos. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade de mãe. Essa é a sensação que eu tenho, assim, de tentar transformar tudo isso difícil que está chegando em algo bacana, né? Para tentar amenizar os traumas pós-pandemia, pós-isolamento e enfim, né? Bem A, isso. a Ana contando que a escola mandou atividade de dança em família, a escola dos meus filhos também, por isso que eu dei essa ideia que eu achei muito legal, assim. E é isso, Eu né? tenho atividades que eu nem abro, tipo, deve ter também dos meus filhos, mas é que são tantas pastas com tantos compartimentos Ah, que às sim. vezes eu não abro todas, eu vejo Eu as não abro principais. tudo também, eu não É abro muita tudo coisa. e da minha pequena, que está na educação infantil, eu nem abro. Não sei se tem alguém da escola aqui, espero que não me xinguem, mas eu nem abro, porque eu acho que nessa idade ela tá para brincar, ela não tem obrigação nenhuma, né? Então, ela tá vivendo a vida loucamente, bem faceira com os papais em casa e era isso, né? Eu também não tô sofrendo com isso, porque Uhum, já comecei no início, ai, tem que fazer as atividades que eu não. Ai, não, não não dá. dá, Deixa, vai não dá. brincar, vai jogar, vai fazer fila de carro, vai montar quebra-cabeça, vai, Uhum. né? Já tem coisa demais pra gente dar conta, né? Ainda ter que dar conta disso, não. Não. E as crianças também não, né? Com certeza, com Mas certeza. é isso, então, tá? Muito Muito bem. obrigada. A Vanessa deu parabéns aqui. Acho que era isso. Acho que consegui ler todo mundo. Se eu não conseguir ler, peço desculpas. Mas obrigada, Camila, por ter aceitado o Que convite, isso, eu que né? agradeço. Minha colega, minha amiga. E daqui a pouco, qualquer hora, a gente faz uma outra. Tá bom? Traz pão, Obrigada. traz Traz pão. pão. Ah, vai pra casa, Ítalo. Menor de 6, brincar é isso, brincar e é isso, exatamente, Paula. É brincar, brincar, brincar. E quando a gente não quiser brincar, outro dia uma colega nossa, a Rochelle Fonseca, deu uma dica ótima. Ela disse: eu estava cansada, meus filhos queriam assistir desenho, sei lá o que. Ela ligou o desenho para os filhos assistirem e ela e o marido assistiram uma série do lado. Ficou assim, a família junto, mas cada um assistindo o seu programa de preferência. Achei muito legal. Então tá, o pessoal agradecendo, dando parabéns, valeu, agradecemos a audiência. Boa noite, vai lá, tu tem 3, eu tenho 2 aqui, nos aguardando. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. amiga. Tchau. Tchau. Como é que fecha isso?